Olá, varejistas, eu sou o Sidney Calil e vou estar batendo um papo com vocês hoje aqui sobre o Varejo 6.0, um curso muito legal e dinâmico onde a gente emprega o varejo, as tecnologias para crescerem as vendas. A gente fala muito em crescer em venda, para crescer é vender, agora para perdurar a sua empresa é controlar. Então aqui a gente está falando de venda e usar a tecnologia para ter esse controle, que a gente vai falar nos próximos slides um pouquinho mais para frente, tá bom? Quando a gente fala em inovar, o que é inovar? Com a base no presente, a inovação é o que inspira a gente para o futuro. Então, com base no que a gente está vivendo hoje, vocês querem se inspirar para o futuro, isso é inovação. Então é muito mais simples do que a gente imagina. Que a gente vê inovação como o quê? Como um robô? Não, é muito mais do que isso. O robô já existe há quase um século já existia robô. E a gente fala muito em inteligência artificial, que a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Com certeza não. Você olha um robô, não tem a empatia de um ser humano. Então você vê aqui, num caixa convencional, o lindo sorriso de um atendente, comparado com um robô que está sempre com a mesma cara, fechada, ou pode até ter um robô que esteja sorrindo, mas será sempre a mesma cara. Vai evoluir? Vai. Mas eu acho muito difícil o robô conseguir substituir o ser humano. E o que é IA? A IA é o conteúdo programado pelo ser humano. A IA não surgiu sozinho. Se o ser humano não imputar as informações para a IA gerar informação para ele mesmo, não existiria IA. Então, aqui é um vídeo de 2019 do NRF. O NRF é o National Retail Federation. É a associação dos varejos, todos os varejistas americanos. E tem em janeiro o Big Show, que a maioria conhece, que é em Nova York, que é a maior feira de tecnologia do mundo, empregada onde? No varejo. Aonde o Brasil, os brasileiros, hoje nós somos a segunda delegação atrás só dos Estados Unidos e maior que o Canadá, que é vizinho dos Estados Unidos, em visitar as tecnologias e as tendências do varejo em Nova York. Esse vídeo fala da empregabilidade do self-checkout nas lojas. Não só como tecnologia, mas como experiência de compra. O cliente se sentindo mais valorizado, se sentindo mais confiante e vendo que você, varejista, está confiando no seu cliente para fazer uma compra sozinha, sem interveniência de um funcionário da loja, tá? Eu falei da minha experiência de 40 anos de varejo e já faz mais de 20 que eu vou para a feira de Nova York e já a quinta edição da maior feira do mundo de varejo, que é a Euroshop, que acontece em Düsseldorf, na Alemanha, a cada 3 anos. E esse ano, em Nova York, nós visitamos a Wegmans. A Wegmans foi eleita, isso no discurso da semana passada, na conferência do NRF que teve, falando do varejo americano, há exatamente 2 semanas atrás, falando a melhor loja com experiência para o consumidor, quem que é? É a Wegmans. E eu visitei essa loja e concordo com isso. Nessa loja, a experiência, você pode comprar um queijo, você pode fazer uma festa, comprar um vinho, você pode se alimentar dentro da loja e é uma experiência de compra diferente. Essa loja no passado não tinha self-checkouts. E quando eu estive lá em janeiro, uma coisa que me impressionou muito, essa loja, ela tem 41 self-checkouts e ela tem apenas 3 checkouts convencionais. Ou seja, a tecnologia empregada na loja é que o cliente tem experiência em fazer a sua própria compra e a sua própria conveniência, tendo mais privacidade e tudo mais. E tem um approach muito forte de tecnologia. Vocês vão ver no próximo slide que essa loja você pode, até a maçã que você compra, você não precisa escanear, porque ela não tem código de barra. Então o FLV, que é a fruta, legume e verdura, com uma câmera embutida no scanner e no self-checkout, ele lê, reconhece e registra esse produto para você. Então tem muito menos fricção, como a gente diz. Então essas tendências da IA, de estar falando sobre nutrição, o ESG, que é a parte aí de melhorar o mundo, dos conceitos de produtos menos gordos, a queda do açúcar na refeição, o cuidado mais cuidoso. A gente está vendo a nossa população envelhecendo. Em Ribeirão Preto, que é a minha cidade, anunciou ontem que nós tivemos uma queda de 13% de natalidade na cidade. Ou seja, a nossa população está envelhecendo. Então, o cliente da sua loja vai ser um público mais velho. Eu assisti uma palestra semana passada com o Gibotti, a base, que é a Associação Baiana de Supermercados, onde ele disse que a população brasileira vai envelhecer cada vez mais e de 2025 a 2030 teremos 20 milhões a mais de idosos no Brasil. Ou seja, sobrarão vagas em creches e faltarão vagas em lar de idosos. E aí um pouco da evolução da tecnologia na automação comercial.
Automação comercial a gente não diz só o caixa, mas a gente diz tudo. A retaguarda, o RP, a balança, o código de barra e as evoluções. A gente acha que é tudo tão recente, se a gente for pensar aqui, na registradora é de 1879, o cartão de crédito de 1950. E se a gente pensar na parte de PDV, o PDV que é o ponto de venda, onde você passa o código de barra, tem interação com o cliente se identifica, você dá as promoções dirigidas e personalizadas para o cliente, é de quando? É de 1990. O self-checkout que a gente está vendo explodir no Brasil nos últimos 2 anos, principalmente por causa da falta de mão de obra, é dos anos 2000, nos Estados Unidos. E com um grande crescimento, nós implantamos o primeiro no Brasil, nos supermercados BH em Belo Horizonte, em 2014. Então a gente já tem 11 anos em Belo Horizonte, que é uma grande conta nossa, os supermercados BH, utilizando o self-checkout há 11 anos. E tudo isso é a experiência do cliente. E o que a gente está focado agora? Olhar a inteligência artificial como apoio, não como substituição às tarefas dos seres humanos. Com a falta de mão de obra, você pode usar a IA como apoio, substituindo pessoas que fazem conferência de estoque por robôs e usar essas pessoas em outra loja para deixar uma loja, a seção da loja, muito mais agradável para o cliente ter essa grande e esse melhor momento de experiência de compra. A visão computacional é um vídeo que eu vou passar para vocês, é uma grande tendência, principalmente quando eu disse que para crescer é só vender, para perdurar você precisa controlar. E hoje, principalmente no varejo alimentar, as perdas é onde você consegue melhorar o seu resultado. Então, se você não consegue crescer as vendas por causa de inflação, ou de crise, ou de algum outro problema, endividamento da população brasileira, você pode controlar melhor e melhorar o seu resultado. E a inteligência artificial focada na visão computacional é um grande apoio para isso. Esse vídeo mostra um self-checkout com um túnel com 2 câmeras, onde o cliente escaneia o seu produto, põe na esteira e essa esteira com 2 câmeras checa se esse produto equivale àquele código de barra, eliminando os erros de operação, eliminando principalmente as fraudes. Então, se por engano um cliente pega 2 Tang, escaneia um e joga os 2 ou 3 na esteira, a imagem do computador vai ver, opa, aqui são 3. O que eu faço? Multiplico por 3. E nunca o cliente vai reclamar se o cupom dele, a sacola, estiver aferido. O que eu tenho na sacola é o mesmo que eu comprei e paguei. Falando sobre visão computacional, rede neural, inteligência artificial, esse ano foi assustador o número de empresas, não só chinesas,
que tinham nos outros anos, mas americanas e do mundo inteiro, inclusive brasileiras, mostrando visão computacional para inventário, acuracidade de furo de gôndola e também para checagem de produtos. Em ver se uma maçã de fato é uma maçã, se o produto que o cliente passou de fato é aquele, ele identifica cor, volumetria e a acuracidade do produto, garantindo 100% de acuracidade. E os olhos humanos, se você for pensar num produto, a hora que você vê um tomate, você fala 100% é um tomate. A máquina não. A máquina fala, pode ser um tomate, pode ser um pêssego, pode ser uma maçã. Então ele tem aqui chance 84% de ser um tomate, 15% uma maçã, um pêssego. A hora que eu confirmo é uma maçã, o que acontece? A máquina já aprendeu. Então ela sabe, na próxima vez que a máquina lê com visão computacional uma maçã, ele vai falar, é uma maçã e vai dar 100% da maçã igual o olho humano. Mais uma vez, a interferência do ser humano para melhorar a experiência da máquina. É o aprendizado, como a gente faz em inteligência artificial. Um outro ponto muito importante, quando o seu cliente vai na sua loja, ele chegou lá, o estacionamento perfeito, ele parou o carrinho sem estar com a rodinha empenada, tudo perfeito. Vamos fazer o contrário. O cliente chegou, não tinha vaga no estacionamento. A loja estava quente, o carrinho estava com a rodinha da frente tremendo, eu cheguei na gôndola, tinha fila para retirar o produto que estava em promoção, mas eu cheguei no checkout, que é a saída da loja, e tive uma boa experiência. Qual a percepção do cliente da experiência de compra? Positiva. Ao contrário, cheguei e tinha vaga no estacionamento, ar-condicionado funcionando, produto bem exposto, fatiado perfeito, e eu cheguei no checkout, tive fila, tive problema na minha identificação do meu cartão fidelidade, a operadora não conhecia o produto, tive erro de sistema, a experiência é negativa. E tem um livro americano, The Power of Moments. Você na vida tem 2 momentos. Eu estava até brincando com os meninos aqui. Por exemplo, você casou, o melhor momento é quando você casou ou teve a sua filha. Ponto. E o pior momento, você grava os 2, o melhor e o pior. E quando você vai no supermercado, isso é base de estudo do NRF também, você vê que no supermercado 73% dos consumidores acreditam que o maior problema do varejo está onde? No checkout, no ponto de venda, na saída da loja. E 20% desses consumidores abandonaram os carrinhos. E esse número é assustador, 38 bilhões de dólares perdidos por ano nos varejistas americanos, isso dados da NRF, que é a entidade que cuida do varejo americano. Seguindo, dando sequência aos números que eu falei, eu tenho uma pesquisa da minha loja. Eu tive lá estacionamento nota 7, sortimento de produtos nota 9, fatiados e atendimento ao cliente nota 10, é a nota máxima. Mas no checkout eu tive nota 2. Então, em vez da média ser 7,5, que é a média ponderada, somando todos e dividido pelo número de itens, a média foi 6. Ou seja, o melhor momento foi a parte de fatiados, que foi 10, e o pior momento foi o 2, que é a saída no checkout. Então, se atentem para essa posição do checkout e lembrem sempre disso, o melhor momento do seu cliente e o pior momento. Isso serve também para nós. E aqui, na parte eu falei, o homem não vai ser substituído pelo robô, mas o robô vai auxiliar. Em vez de eu ter uma pessoa fazendo inventário, que é uma coisa maçante, eu coloco um robô com inteligência artificial e com visão computacional, aonde ele lê até a fibra da carne para ver se a carne está descongelada, está com problema, vou ter perda ou não, e manda um aviso para alguém recolher. E essa pessoa que fazia esse inventário, ela pode estar trabalhando no caixa, melhorando a postura da loja, melhorando decoração, melhorando o preço, verificando se tem preço errado. Então, com a falta de mão de obra, você pode alocar mão de obra especializada em outros setores, melhorando o quê? De novo, que eu vou insistir, a experiência do cliente na sua loja. Voltando daquela loja que nós visitamos no NRF em janeiro em Nova York, que foi eleita a melhor loja de experiência do cliente, é o Wegmans, que quem for a Nova York vale a pena, acho que tem essa loja, é uma só, ali perto das Torres Gêmeas onde caíram, que vale a pena, são 3 andares de loja, gourmet, é uma experiência fantástica. E aqui eu estou mostrando um pouquinho da visão computacional aplicada no varejo, ou seja, eu fui lá, esse vídeo sou eu, coloquei uma maçã no scanner e esse scanner fotografou essa maçã e jogou a opção. É uma maçã? É uma maçã verde? É uma maçã amarela? Uma maçã argentina? Whatever que maçã for, então a acuracidade e a experiência do cliente se torna muito mais gostosa com um vídeo desse, com uma tecnologia empregada na solução de visão computacional
aprendizado da máquina, a máquina, cada vez que ela lê, cada vez que ela interpreta, ela vai aprender mais ainda. No caso da visão computacional, quanto mais imagem ela tiver coletada, mais ela vai aprender, mais acuracidade ela tem também. E um pouquinho aí sobre o aumento da eficiência que a inteligência artificial com a tecnologia trouxeram para o varejo. 84% de aumento de eficiência. Redução de custos. Se você não consegue melhorar a venda, você que tem que atuar onde? Nas perdas e nos custos. 42% de melhora em custos. E 39% de melhoria na satisfação do cliente. Onde eu falei desde o primeiro slide. Vamos trabalhar a experiência do cliente. A loja física não se compara com o e-commerce, focando o quê? Na experiência do cliente. Por isso que o varejo físico voltou a crescer muito mais do que o e-commerce. Isso são dados não meus, são dados divulgados aí na internet. E 36% registraram também aumentos na venda. Opa, eu estou reduzindo o custo, aumentando a venda e melhorando a experiência do cliente. Esse é o melhor case de sucesso que a gente pode ter. Nós não estamos em reforma e não estamos fechados para construção. Nós estamos vivendo a era da transformação. Então, como eu falo para vocês, transforme a sua empresa. Mude, olhe sem medo, tire a fricção. Pense no seu cliente com uma grande experiência de compra dentro da sua loja. Se coloque no lugar do seu cliente e viva essa transformação sem medo. Vá conhecer experiências que deram certo, vá conhecer tecnologias que deram certo. E cuidado, porque a tecnologia tem vários pontos. A gente via em 2019 a Amazon Go, que é a loja sem checkout, sem fila e sem fricção. Eram para ter 2.000 só em Nova York, hoje em Nova York não tem mais nenhuma. A Amazon tinha mais de 2.000 indianos olhando o fluxo e a motivação do cliente dentro da loja para ver se tinha fraude, tinha erro, e viu que era errado. Então você tinha um custo, era uma tendência que foi descontinuada. Então não se desculpe. Entre nesse transtorno. Vamos transformar e você, varejista, entre nesse transtorno. Mude a sua experiência. Use a tecnologia sem medo, mas pesquise, conheça empresas com credibilidade. Tem muitas empresas boas no Brasil. O Brasil é referência não só em automação comercial, mas como nas urnas eletrônicas, e o Brasil não está nem um pouco atrás. O Brasil tem acompanhado, tem performado e tem mostrado. Tanto é que ontem, no jantar da Abras, foi divulgado o ranking dos supermercados de 2025, com base em 2024. Quais são as empresas que mais performaram no ramo supermercadista no Brasil? As empresas regionais, as empresas que são familiares, as empresas que têm dono, entendeu? São as empresas brasileiras. E as grandes multinacionais que há 20 anos estavam dominando o Brasil, muitas foram embora, algumas ficaram, mas as que mais performam são as que são brasileiras, e isso é exemplo, e os números não mentem, os números foram mostrados ontem. E o crescimento dos supermercados passa a combinar tecnologia, como eu disse, tecnologia, que é o curso aqui 6.0, varejo 6.0, atrelado à experiência do cliente e à responsabilidade social. Todos nós estamos falando em responsabilidade social. Só que a responsabilidade social é poluir menos, é tomar mais cuidado, é pagar os impostos, ter acuracidade, não ter ideologia de gênero, ser mais equilibrado no mundo que a gente vive hoje. Só que, quando a gente fala em aquecimento global, a tecnologia é um apelo negativo para aquecimento global. A inteligência artificial consome processadores, esses processadores consomem máquina, consomem lugares, consomem ar-condicionado, geram muito calor, e esse é o grande apelo para as empresas das Big Techs mudarem. Por quê? O Facebook e o Instagram já anunciaram que os vídeos serão menores, porque quanto maior o vídeo, mais espaço no data center dele para guardar o seu vídeo ele precisa, mais processamento ele precisa, mais aquecimento global ele vai gerar. Então não é mais a fumaça do carro, a queimada, é o aquecimento global através dos microprocessadores, dos processadores dos grandes data centers. Em suma, o NRF 2025 não trouxe apenas ideias. Ele nunca traz só ideias, ele traz conceitos, alguns conceitos foram descontinuados. Até aproveitando, eu falo que em 2013 o conceito era o seguinte, a loja física. 2014 era o e-commerce. 2015 a loja física vai acabar. 2016 era o omnichannel, a multicanalidade. Vender através da plataforma de e-commerce, vender na loja física, retirar no CD, etc. Pelo celular, pelo computador, etc.
2017 ou 2018, a loja física é o grande apelo, que é a experiência do cliente. A Amazon comprando um dos maiores varejistas, que é o Whole Foods, nos Estados Unidos, tem loja nos Estados Unidos inteira, investindo o quê? No varejo físico. A maior empresa na época de plataforma de e-commerce e investir numa loja física para quê? Para experimentar e aprender como é a experiência do cliente e como funciona a loja física. Então, como eu disse, ela não trouxe apenas ideias, mas um convite à ação. É hora da gente mudar? Não, é hora da gente transformar. Então eu tenho um vídeo que eu gosto muito do Nizam Guanais, que é um baiano que eu adoro, e o ano passado até publiquei e mostrei esse vídeo em umas palestras que eu fiz. Eu quero ser, ele fala, o Chief Desnecessary Officer. O que significa? Eu quero ser o chefe do desnecessário na minha empresa. A gente pensa só em fazer melhor. Não, a gente precisa fazer outra coisa, fazer fora da casinha, ou melhor dizendo. Então sair da casinha, fazer diferente para se transformar. Porque o melhor está todo mundo buscando e custa muito caro você fazer o melhor. Todos os seus concorrentes estão buscando fazer o melhor. Então faça diferente dos seus concorrentes e é aí que você transforma a sua empresa e que você sai na frente. Tá bom? Então essas tendências em prática nas lojas são consideradas para o consumidor do futuro. Não, são hoje. O consumidor do futuro já vive hoje. Ele já está habituado com a inteligência artificial, ele está se adequando à visão computacional, à disruptura, a fazer uma compra sozinha num checkout, a tirar 50, 40 anos atrás já tinha o ATM bancário. Então isso não é mais tendência, isso é realidade. E a gente fala, o varejo tem tendências, adversidades e tem a realidade. Tente fazer o equilíbrio desses 3 palavras, que é a inovação, que é a tendência, a adversidade, que é a dificuldade em implantar processos, melhorar a sua empresa, e o último, que é a realidade. Qual é a realidade? Melhorar a experiência de compra do seu cliente, olhar os números com carinho, com acuracidade e fazer assim uma empresa com mais performance. Crescer é só vender. Controlar é perdurar a sua empresa. E a tecnologia está aí para isso. Muito obrigado e contem comigo. Eu estou em todas as plataformas aí também, principalmente no Instagram e no Facebook, e conto com vocês. Obrigado e não se esqueçam, transforme a sua empresa.